Olá, tudo bem, pessoal? Então, vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Iniciamos agora, então, mais um trimestre, o segundo trimestre. Vamos começar um assunto novo que é o realismo, mas não podemos nos esquecer do romantismo. Por isso, fizemos na semana passada uma revisão sobre o romantismo. Então, agora vamos iniciar o realismo que, como o próprio nome diz, vai tratar de coisas mais reais, esquecendo todos aqueles devaneios, aqueles sonhos, aquelas idealizações que nós tínhamos no romantismo. Então agora nós temos a realidade desnuda, né? O realismo é a realidade desnuda, a realidade realmente como ela é. Bom, vamos relembrar então algumas obras românticas. Então nós temos ali, né, ali no alto ali, né, A Liberdade Guiando o Povo do Delacroix, que está no Museu do Louvre. Nós temos a Moema, né, do Victor Meirelles, e temos aqui Independência ou Morte do Pedro Américo, né? Então são obras românticas. A gente vê uma idealização, né, uma luta pela igualdade, pela justiça, né? Os ideais da Revolução Francesa. Nós temos aqui o indianismo, né, Moema, a morte de Moema, né? Nós temos outra obra também idealizando a independência do Brasil, né? Então são todas obras que estão, de certa forma, idealizando as situações, né? E agora nós temos obras mais realistas. O que vocês percebem? Observem bem. Que diferença vocês veem dessas, né, obras românticas para essas obras que são mais realistas, né? Nós temos aqui no início, o nome da pintura realmente é Bonjour, Monsieur Colbert. O meu francês deve ser horrível, né? Mas Bom Dia, Monsieur Colbert, que é o nome do artista, né? É uma cena cotidiana. Do lado nós temos Moças Peneirando Trigo, também do Colbert. Temos Van Gogh, Os Comedores de Batatas, e embaixo ali também As Respigadeiras, de Jean-François Millet. Então, essas são obras mais realistas. O que vocês conseguem perceber nessas obras? Vou deixar vocês pensando enquanto eu adianto o conteúdo, porque depois a gente vai retomar esses assuntos. Observem bem a diferença. Então vamos lá. Contexto histórico. Vocês lembram da Revolução Industrial que a gente viu que também ambientou o romantismo? Pois agora nós temos a segunda Revolução Industrial. Lembra que nós vimos um videozinho sobre as revoluções industriais? Então, agora vamos ver uma breve lembrança sobre a segunda Revolução Industrial, né? E com ela, claro, o crescente aumento das fábricas, né, e de mãos de obras assalariada do proletariado, né? Não podemos esquecer que agora nós temos novas classes sociais, nós temos a burguesia, né? E temos o proletariado, que são os assalariados que trabalhavam nas fábricas, indústrias e tudo mais. Então vamos ver brevemente aqui um vídeo sobre essa segunda Revolução Industrial. A fase da Revolução Industrial teve início nos Estados Unidos no final do século XIX e começo do século XX. Por lá rolou a criação e o uso de novas tecnologias, como, por exemplo, de veículos automotores e aviões. Houve também um significativo aperfeiçoamento nas tecnologias usadas nas máquinas industriais, que se tornaram mais eficientes, pois foram criados nesse momento um motor a combustão que utilizava o petróleo como fonte principal, e além da energia elétrica, que deu um maior dinamismo aí para as produções. Além disso, surgiram também os chamados sistemas de produção industrial, que resultaram numa melhor produtividade com redução de custos, como por exemplo o Fordismo, que falaremos inclusive na próxima aula. Também o avanço dos sistemas de telecomunicações, como o telefone e o rádio. Bom, então, como vimos, esta é a segunda Revolução Industrial. Nós temos muito mais do que apenas o aparecimento de indústrias, a vinda de pessoas do campo para as cidades, né? Então agora nós temos já a criação de aviões, de veículos automotores até mesmo, né? As locomotivas que eram utilizadas antes mais por carvão, né? Então, durante a primeira Revolução Industrial, temos mais a produção de máquinas e veículos que utilizavam o carvão como combustível, como no caso as locomotivas, né? Agora a gente já começa a trabalhar mais com energia, com combustível, né?
e outras questões mais relacionadas à tecnologia. Da fase da Revolução Industrial. Vou passar para o próximo. Então, agora, voltando ao contexto histórico, né? Lembram da questão da terceira geração romântica que lutava pela abolição da escravatura? Então, agora nós já temos um tráfico negreiro já extinto, né? E uma abolição da escravatura que foi vindo aos poucos durante o século XIX, né? De pouquinho em pouquinho, cada região, cada país foi editando suas leis, né? Então, quem quiser saber mais sobre essa questão do tráfico negreiro, tem um filme fantástico que se chama Amistad, que fala justamente dessa questão do abolicionismo dessa época, dessa questão do tráfico negreiro, né? É um filme super interessante. Então, quem quiser ver, pode assistir, super recomendo. Bom, então nós temos a partir, depois dessa questão do abolicionismo, né, durante esse abolicionismo e até mesmo depois, uma classe média urbana também abolicionista, que luta pela abolição dos escravos. E também são liberais e são republicanas. E nós temos a substituição do trabalhador escravo pelo trabalho livre de imigrantes. E aí começam também a vinda de imigrantes para várias, inclusive para o Brasil, para várias regiões e para o Brasil, né? Então, ainda no contexto histórico, nós temos o crescimento de um pensamento científico e filosófico, né? Por exemplo, na ciência, a ciência estava a todo vapor. Então, surgiram o telégrafo, a luz elétrica, o telefone, né? As locomotivas, como eu falei, né? Que eram movidas a carvão. Nós temos também as descobertas, a revolução de pasteuriana, né? Com os estudos sobre micro-organismos e a descoberta das vacinas, né? Contra diversas doenças que assolaram muitas regiões desse período. Lembra que eu falei na época do romantismo, as doenças que inclusive estão representadas no filme Os Miseráveis, né? Na obra Os Miseráveis, eu falei muito das doenças que se espalharam muito nas regiões desse período, né? E a descoberta das vacinas seria uma solução para essas doenças também, né? Nós temos também em 1859 a publicação do livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin, né? E o surgimento dessa teoria evolucionista também do Darwin, né? Que propõe a evolução das espécies por meio de uma seleção natural, conforme vão ocorrendo as mudanças ambientais. Tudo isso aí vocês com certeza já estudaram nas ciências, né? E na biologia. Bom, temos também uma permeabilidade ao pensamento filosófico europeu do período. Então, eles vão sendo incorporados em todas as classes sociais. Então, olha, nós temos aqui o determinismo de Taine, né? Segundo o qual o meio social, a raça e o momento em que vivem determinam o comportamento do ser humano. Nós temos o positivismo do Augusto Comte, que vocês já viram na aula de sociologia no trimestre passado, né? Segundo Comte, segundo esse positivismo, né, todos os fenômenos podem ser explicados pela ciência. Então, o conhecimento ele só é válido quando comprovado cientificamente. Nós temos as teorias socialistas do Karl Marx, que vocês também já estudaram em sociologia no trimestre passado, né? Em 1848, Karl Marx publicou o Manifesto do Partido Comunista, ele e o Engels, né? E Engels, em 1880, também publica na Alemanha o livro Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Então, tudo isso aí faz parte do contexto histórico onde se desenvolve essa nova corrente que é o realismo, né? Então, nós temos a ciência, né, com Charles Darwin, com Pasteur, com o surgimento de diversas descobertas, né? Nós temos a sociologia, né, com o positivismo, e até mesmo a filosofia, né, que as duas áreas estão bastante ligadas ali, né? Com o positivismo, com Comte, com fugiu até o nome da outra teoria ali, né? O determinismo, né? E também as teorias socialistas, né, do Marx e do Engels, né? Isso tudo faz parte do contexto histórico onde
os escritores passaram a trabalhar nesse período, não só, né, porque o realismo não foi apenas um movimento da literatura, foi também um movimento artístico, né? Então, o realismo, o que vem a ser o realismo? Ele é uma corrente artística que surgiu na França no século XIX, mais para o final do século XIX, e que, acima de tudo, ele se opunha ao romantismo. Então, o que era proposto, né? Na literatura, o que se propunha era escrever sem aqueles excessos de sentimentalismo, escrever com mais objetividade, escrever aquilo que realmente se estava vendo, não aquilo que se imaginava que estava vendo. Então, acabar com aquelas idealizações. Eles também queriam se aproximar do pensamento científico, né? E exaltar o progresso da ciência, né? E essa frase está repetida ali, foi erro meu. Aí nós temos aí uma questão, na verdade foram duas questões muito importantes que aconteceram em Portugal. Uma delas foi a questão Coimbra, né? Que houve, em Portugal principalmente, houve uma desavença muito grande entre os novos escritores que eram a favor desse realismo, esses escritores mais realistas, né? E os velhos escritores, que eram os ultrarromânticos, lembrando que os ultrarromânticos são mais ali do meio para o final do romantismo, né? Então, essa questão Coimbra aconteceu realmente, como está ali desenhado, né, um duelo, né? Foi uma briga que houve entre o Antônio Feliciano de Castilho, né, e o Antero de Quental. E o Antero de Quental chegou a se deslocar até Coimbra, no caso, né, onde residia o Castilho, justamente para levar essa questão adiante, essa briga, essa disputa, literalmente, né? E eles acabaram realmente se duelando por causa dessa questão. O que aconteceu, principalmente, foi que o Castilho, né, ele criticou, né, a poesia, ele criticou de maneira muito agressiva e muito feroz a poesia realista, né, quando ele foi escrever um pós-fácil de uma obra que estava sendo publicada. Só que os realistas não gostaram muito dessa crítica, foi uma crítica bastante feroz, né? E o Antero de Quental, que tomou as dores assim dos realistas, né, ele foi justamente tirar satisfação com o Castilho, e foi nisso que aconteceu realmente o duelo. E essa geração de 70, né, que são esses jovens que se reuniram justamente para discutir essa questão do realismo em Portugal, eles escreveram esse manifesto, uma carta aberta que se intitulou Questão do Bom Senso e Bom Gosto, e justamente em resposta a Antônio Feliciano de Castilho. E isso aí também fez parte para fechar todo o assunto, né? Eles lançaram essa carta aberta em repúdio aos comentários do Antônio Feliciano de Castilho contra os realistas, ou as obras realistas, né? Então aqui tem um videozinho também bastante interessante para ilustrar bem essa questão Coimbra, que é muito importante para entendermos esse período, né? Então vamos assistir. Olá, História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e hoje o tema é um duelo mais do que literário, briga. Acredite, depois da vinheta. Corria o ano de 1866, cidade do Porto, Portugal, e lá vai acontecer na Praça dos Duelistas, num largo que era um lugar ermo na época. Hoje é um lugar organizado com estátuas, enfim, você vai ver. Em 66, Ramalho Urtigão e Antero de Quental protagonizaram uma cena no mínimo bizarra, esquisita, que foi um duelo de espadas por conta daquilo que se conheceu como questão Coimbrã, poucos anos antes. A década de 1860 é um marco na literatura de língua portuguesa por conta dessa mudança entre o romantismo decadente e o realismo que se avizinhava através de figuras como o Antero de Quental e essa de Queiroz. Tudo começou com um livro de poesia do Pinheiro Chagas, Poema da Mocidade, jovem,
romântico tardio que pediu para o poeta Antônio Feliciano de Castilho que fizesse um pós-fácil, que escrevesse algo sobre o seu livro, querendo angariar assim um pouco de sucesso e, enfim, sustentar-se no meio literário com uma figura já primada, uma figura já estabelecida na literatura portuguesa, que era o Antônio Feliciano de Castilho, da primeira geração de românticos portugueses, lá da década de 20 e 30. Vejam bem, Antônio Feliciano de Castilho não só aceita o convite, como faz críticas à literatura realista da época. Antero de Quental, que soube, estudante em Coimbra, passou um tempo na França. Antero de Quental soube dessa crítica à poesia realista embutida no pós-fácil, começa a escrever uma série de textos chamado Bom Senso e Bom Gosto. Num dos trechos ele diz: levanto-me quando os cabelos brancos passam diante de mim, mas o diminuto cérebro que vai embaixo não merece nem meu respeito, nem minha admiração. O senhor precisa de menos 50 anos de idade, mais 50 de reflexão. Destrói a figura de Antônio Castilho, o que acaba gerando uma polêmica. Há figuras do lado de Castilho, há outras do lado de Antero de Quental, e nessa, Ramalho Ortigão é a vítima do dia. Há um encontro pré-programado, ambos sabiam que um e outro estariam pelo Porto e confirmam o duelo que aconteceu nesse lugar. Vamos às imagens de Mariana Cupertino. O duelo acontece nesse local, hoje uma praça com placa para marcar uma história tão sutil. Escreve Antero no século XIX sobre a situação. Caso era cômico e não trágico. Ramalho Ortigão escreveu insolências bastante indignas a meu respeito num folheto a propósito da sempre eterna questão Castilho. Eu vim ao Porto para lhe dar porrada. Encontrei, porém, o Camilo, o qual me disse que adivinhava o motivo da viagem, que antes das vias de fato ele iria falar com o homem para ele dar satisfação. Aceitei. A explicação, porém, do dito homem pareceu-me insuficiente e dispunha-me a correr eventualidades da bofetada. A luta, fecha aspas, a luta acontece e Ortigão sai ferido, mas a dupla se reconcilia e as honras são lavadas. O local antigamente ficava no sítio da Mãe d'Água. Isso foi em fevereiro de 1866. Não deixe de curtir nossa página, siga-nos no Twitter, aqui na nossa fanpage, deixei na descrição outros vídeos sobre o tema realismo e literatura portuguesa. Obrigado, até mais. Bom, então, esse vídeo, tem mais vídeos lá também nesse canal, quem quiser pode assistir. Então eu falei ali do Castilho, né, mas também o Ortigão era quem representou o Castilho nesse duelo, né, então por isso que ele fala muito do Ortigão ali. Bom, uma segunda questão que aconteceu também em Portugal, além da questão Coimbra, ou Coimbra, que ele falou ali, né, que muitos falam assim, foi as conferências do Cassino, também conhecida como Conferências Democráticas do Cassino Lisbonense, que aconteceu entre 22 de março e 26 de junho de 1871. Foi impulsionada pelo poeta Antero de Quental sob influência das ideias revolucionárias de Proudhon, que foi considerado um dos mais influentes teóricos do anarquismo, e foi chamado por Karl Marx de socialista utópico. O Antero de Quental, baseado nas ideias revolucionárias de Proudhon, ele instigou o grupo do Cenáculo, que era a geração de 70, que reunia jovens escritores e intelectuais da vanguarda portuguesa. Essas conferências, as conferências democráticas, né, o que elas traziam, o que elas discutiram, né? Elas, diante dessa transformação política e social que o mundo sofria, os signatários do manifesto produzido para essas conferências, né, eles sentiam-se no dever de, abre aspas, palavras deles, né, estudar serenamente a significação dos interesses em jogo, de investigar como a sociedade é e como ela deve ser, de estudar todas as ideias e todas as correntes do século. Então, essas eram as ideias trazidas por esses jovens escritores da geração de 70, né, instigados por Antero de Quental durante essas conferências democráticas de Lisboa. Inclusive, as conferências não chegaram ao final, elas foram cortadas antes da época, pois diziam que as autoridades foram até lá e fecharam a conferência porque alegaram que eles estavam produzindo conteúdo contra o clero,
contra o governo. Então, e contra o governo, não, o clero contra as igrejas, né, contra o clero e contra o governo. Então, por causa disso, foram reprimidas essas conferências, então foram canceladas antes do final. Muitas delas nem chegaram a acontecer, porque eram uma série de palestras e de debates sobre esses assuntos ao longo desse período de 22 a 26, de 22 de março a 26 de junho. Bom, os valores do realismo, né? Engajamento político e social, como a gente vai ver, né? A crítica muito forte contra questões sociais, contra a burguesia também, de certa forma, contra os patrões que exploravam o proletariado, contra valores sociais também que estavam enraizados, né? Eles seguiam essas novas inteligências que a gente viu no positivismo, determinismo e até mesmo o socialismo, né? E as ideias de Karl Marx e Engels, né? E eles procuravam trazer um retrato fiel da sociedade e sempre abordando teorias mais científicas e uma crítica forte às instituições, tanto ao clero quanto ao casamento, né? O casamento enquanto instituições, sempre baseado em teorias científicas. E eles desejavam muito transformar a realidade através da literatura, através da arte. Então, voltando àqueles quadros, né? O que vocês percebem nesses quadros que eu apresentei no início? Eu troquei a primeira aqui, né? Que é o Bonjour Couvert, Monsieur Couvert, por um vagão de terceira classe, de Honoré Daumier. Por quê? Porque tem mais... eu acho que aquela lá também ela é realista, mas essa tem mais a ver com o que eu vou dizer agora. Essas cenas que a gente vê que são retratadas e também as obras literárias que nós vamos estudar nesse período, elas trazem cenas cotidianas do dia a dia. Então nós temos pessoas viajando na terceira classe do trem ou da locomotiva, ou não sei, eles estão na terceira classe viajando, né? O vagão é do trem, né? Nós temos as moças peneirando trigo, ou seja, elas estão no trabalho cotidiano, não é nada demais, é uma coisa super normal, uma coisa real. Então a moça não está pousando especificamente para aquela imagem ou para ser pintada daquele jeito, é uma cena do dia a dia, super normal e corriqueira. Nós temos as respigadeiras que estão ali colhendo trigo também, é uma cena cotidiana, né? E os comedores de batata também, Van Gogh também é uma cena extremamente comum. Esse quadro especificamente tem uma história muito interessante que o Van Gogh salienta, que é justamente eles estão satisfeitos nesse quadro porque eles plantaram as batatas que eles estão comendo, né? Então eles mesmos foram lá, plantaram e estão saciando as suas necessidades, a sua fome com o alimento que eles mesmos produziram. A gente vai ver mais esse quadro também em outras atividades nesse trimestre. Então, agora nós temos quadros, nós temos pinturas mais reais, mais realistas, pintando ou retratando cenas do cotidiano, cenas normais do dia a dia, nada de pessoas posando, nada de ambientes idealizados, heróis salvando heroínas, nem nada disso. Agora, nós temos cenas extremamente comuns. Bom, principais autores na Europa, né? Nós temos Balzac, Honoré de Balzac, com muitas obras espetaculares, mas talvez a mais conhecida é A Mulher de 30 anos, né? Inclusive, existe o termo hoje, a mulher balzaciana, que é a mulher dos 30 anos, que ela é bastante conhecida. Ilusões Perdidas também é uma grande obra de Balzac. Dostoiévski, eu acho que a mais conhecida dele é Crime e Castigo, embora ele tenha outras também, como Os Irmãos Karamazov, né? Mas acho que Crime e Castigo é a mais conhecida hoje. Nós temos Eça de Queiroz, o grande escritor português, né? As mais conhecidas provavelmente é O Crime do Padre Amaro, para vocês, né? Eu digo, as mais conhecidas para vocês provavelmente é O Crime do Padre Amaro, que inclusive já foi transformado em novela e em filme, e O Primo Basílio, que também já foi transformado em filme, né? Gustave Flaubert, que escreveu Madame Bovary, essa obra com certeza vocês já ouviram falar, que é muito conhecida. Stendhal, né,
que é um excelente autor também. Por exemplo, aqui tem o Vermelho e o Negro, uma das obras espetaculares de Stendhal. Charles Dickens, que com certeza vocês conhecem, né? Por exemplo, esse Oliver Twist também é um livro que já foi até transformado em filme. Tem um filme recente dele para quem quiser assistir também, é claro, baseado nessa obra, né? E Émile Zola, né, que escreveu Germinal, que inclusive foi transformado em filme. O filme é muito bom, eu gosto muito desse filme. Ele representa bem essa classe operária desse período mais realista, né? E a obra dele também é um marco nessa literatura realista na Europa. Embora Madame Bovary tenha sido a obra que abriu o realismo europeu, né, que a gente vai ver logo mais aqui. Bom, então, não podemos esquecer que o realismo é uma estética de reação ao romantismo. Ela reagia contra tudo aquilo que o romantismo trazia, que são aquelas idealizações, aquele mundo perfeito desenhado pelo romantismo, aquele excesso de sentimentalismo, né? Aquele amor subjetivo, aquele sentimento que eu sinto, mas não importa o que a outra pessoa sente. Aquele olhar que é o que eu tenho, com o que eu imagino, e não importa o que realmente está acontecendo. Então, o artista, o escritor, ele olhava para a paisagem, mas a paisagem real era uma coisa, mas ele desenhava ou ele ilustrava com palavras do jeito que ele entendia, uma maneira idealizada. Os românticos idealizavam tudo, né? E o realismo é justamente o oposto, ele quer se opor a essa idealização, a esse mundo perfeito desenhado pelos românticos. E dentre as características principais estão a objetividade em oposição à subjetividade romântica, né? A verossimilhança, ou seja, o mundo ele é desenhado da maneira mais real possível. O descritivismo, eles passam a descrever realmente como é, né? A razão em oposição à emoção, né? Uma observação e uma análise do que realmente está acontecendo. O universalismo em oposição ao egocentrismo, né, que tinha no romantismo. E o retrato fiel das personagens, sem aquelas idealizações que a gente tinha no romantismo. Como eu falei, Gustave Flaubert escreveu Madame Bovary, que introduziu na Europa o realismo, né? O livro foi publicado em 1857 e foi um escândalo, né? Inclusive o escritor foi processado pela Sexta Corte Correcional do Tribunal de Sena por tratar de um tema tão pecaminoso que era o adultério. Ele foi absolvido pelos juízes, mas não pelos críticos puritanos, porque a obra continuou sendo rechaçada, porém esse tema do adultério ele foi muito batido nesse período do realismo, não por ser uma realidade, mas justamente por se opor ao que era o romântico. O romantismo era aquele amor sem pensar nas consequências, aquele amor idealizado. Aqui não. Aqui o adultério é tratado justamente como oposição àquele excesso de sentimentalismo que nós tínhamos no romantismo. Bom, essa obra, é claro, foi considerada uma leitura indecente e corruptora das mocinhas de família, né? Não precisa nem dizer. E, por enquanto, é isso. Daqui a pouco eu volto com o nosso próximo vídeo, que é sobre que é a continuação do realismo em Portugal. Muito obrigada.